A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nessa manhã de domingo para falarmos um pouquinho da palavra de Deus, a nossa lição bíblica dominical, a primeira lição do segundo ciclo. Para aqueles que já receberam a lição, esta é a nossa lição. E hoje, o que é crer? Quem vai falar com vocês vai ser a irmã Vânia. A paz do Senhor, irmã Vânia. Paz do Senhor, discipulados do Eldorado 2, do loteamento Eldorado. É com grande alegria que eu e o Adriano estamos fazendo esse vídeo, solicitado pelo nosso pastor Daniel Andrade. Nesse momento que o Brasil, o mundo está passando, nós não podemos ter contato físico com vocês. E estamos assim, tristes, ansiosos, queremos ter nossa aula, né? Mas enquanto isso não pode acontecer, nós vamos tendo esses vídeos online, para vocês não perderem o foco. Nesse momento, o importante é se segurar em Deus, porque Deus é a chave de todas as respostas. É isso aí, eu vou ler para vocês o nosso texto bíblico base, está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 10. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício é o construtor, é Deus. A nossa meditação está em Romanos 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A irmã Vânia vai começar a nossa lição. Vai ser bastante breve os comentários, irmãos, por conta do tempo. O tempo é resumido, até porque para o vídeo não ficar muito extenso. Então, depois nós vamos ter prazo, vamos estudar juntos, tá bom? Essas lições que a gente não pôde passar, a gente vai estar à disposição. Que Deus continue abençoando a cada um e aproveite essa lição. Como o Adriano fez a introdução, o que é crer? Quando nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida lá na igreja, quando nós fomos lá na frente e entregamos, esse é o primeiro passo para a gente crer. E aí, quando a gente faz esse pacto com Jesus, com Deus, algumas coisas começam a mudar em nossas vidas. Nós começamos a perceber que nós mudamos o nosso meio de convívio, o nosso meio de falar. Deus nos molda, né? Ele nos muda. Nosso caráter vai sendo moldado, nosso caráter cristão. E aí tem as indagações. As pessoas questionam a gente no meio da sociedade, lá no meio da sua família, no meio dos amigos, porque eles começam a perceber essa diferença na sua vida. E aí eles questionam assim, mas
como que é isso? Como que pode isso? Você está crendo em algo que você não sabe que existe? Você não vê? Será que esse Deus existe? E aí é a nossa ponto-chave da nossa lição, porque entra a fé. E a fé é o firme fundamento de todas as coisas. É através da fé que nós alcançamos a Jesus. Como o Adriano leu aqui no texto bíblico base, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso é fé, é você crer no impossível. Primeiro tópico, crer é confiar. Essa confiança que nós temos em Deus, constantemente a gente vemos um embate com a ciência e a fé. Isso é muito antigo, isso é historicamente, mas eu sempre gosto de dizer que a ciência explica a razão, ela explica a matéria, e a fé explica os dois. Uai, irmã Vânia, por que a fé explica os dois? Vou ler para vocês. A fé não tem como objetivo responder cientificamente o mundo material, mas ambas, razão e fé, desde que o mundo é mundo, são inerentes à natureza humana. O que não pode é uma invadir o campo da outra. Então as duas sempre vão andar lado a lado. Só que a fé que nós seguimos, que encontramos dentro da Bíblia, ela consegue explicar tanto a razão, quanto a fé, quanto a matéria, quanto a emoção. Vocês vão entender logo mais para frente. Em quem confiamos? Quando entregamos a nossa vida, como decidimos por livre e espontânea vontade se entregar a Jesus, a aderir a essa nova vida, estamos confiando em alguém, em um ser maior que nós. E esse ser é Jesus, é Deus. Ele dita as regras da nossa vida. E para a gente seguir essas regras, sim, nós temos que confiar nele, no nosso Pai. Nós temos que confiar todas as nossas situações, igual o que estamos vivendo na nossa atualidade, esse momento difícil que estamos passando no Brasil e no mundo. É confiar nossas aflições, nossas emoções, nossos medos. E isso também é crer, quando você confia cegamente. Aqui no início, quando o Adriano leu, ali no texto bíblico base, tem vários personagens bíblicos que passou por situações muito difíceis. E foi através da fé, foi através dessa confiança que eles alcançaram o galardão. Vemos Abraão. Abraão não entrou na terra prometida, mas ele confiou, ele aceitou a promessa que Jesus fez para ele. E até hoje ele é lembrado. Estudamos sobre ele. E quantos outros? Enoque, o Adriano falou, Abel, Noé, todos eles foram alcançados através dessa crença no impossível, naquilo que os olhos não conseguem ver. Só quem aceita consegue sentir essa paz que nós sentimos, né? Vamos para o 1.3. Por que confiamos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós aceitamos, nós passamos a crer, e aí entra o primeiro passo, a fé. Nós passamos a confiar. Nós temos certeza, nós aceitamos e nós temos certeza absoluta que Jesus um dia virá buscar a igreja. Ele vai vir buscar eu e você. E é por isso que nós confiamos, porque nós também temos essa promessa. E essa promessa está aqui, ela está na Bíblia, nesse livro aqui. E é por isso que nós confiamos,
Isso é fé. Isso é o primeiro passo para a gente alcançar o galardão, que é o céu. Vamos para crer é conhecer. Ponto 2. Por intermédio do Espírito Santo. Se eu aprendi no tópico 1 que eu tenho que me entregar, eu tenho que confiar e eu tenho que acreditar em Jesus, agora eu estou indo para o segundo passo. Eu tenho que conhecer aquele que eu estou confiando. Como que pode ser isso, irmã Vânia? 2.1. Por intermédio do Espírito Santo. Como que eu vou conhecer Jesus por intermédio do Espírito Santo? Está aqui. A nossa Bíblia Sagrada. Nós só conseguimos conhecer profundamente através da Bíblia. Se eu fosse ler para vocês tudo que a lição, o comentarista comentou na lição, vocês entenderiam que tudo está aqui. Aqui é o conhecimento através do intermédio do Espírito Santo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e verdade. E é isso mesmo. Aqui na Bíblia, não conta a história de Jesus? Ele não se fez carne, não caminhou entre nós? Está aqui. Então, crer é conhecer. E para me conhecer através do Espírito Santo, eu dependo da Bíblia. Eu preciso dela. A nossa bússola, né? Para o céu. 2.2. Por intermédio da razão. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não acha. Isso é desde as antiguidades mesmo, né? Sempre estamos querendo descobrir o motivo, o porquê viemos, para onde vamos, o sentido da vida. Mas a ciência não consegue explicar isso. Essa parte da razão. E novamente a gente voltamos para a Bíblia. Ela consegue, através do Espírito Santo, nos dar essa base, esse conhecimento. Ela também nos dá a razão. Por que você fala isso, irmã Vânia? Porque o entendimento é a recompensa da fé. Prestem atenção, o entendimento é a recompensa da fé. Se você tem fé, você está acreditando, seguindo o caminho de Jesus. Você começa a estudar ele, você quer entender sobre isso. E a sua recompensa, essa fé que você tem, a sua recompensa é a razão. Você começa a entender o que os outros não conseguem entender. Você começa a perceber que em meio ao caos, a tudo que está acontecendo, você consegue se manter calmo, você consegue se manter firme nos pés do Senhor. Porque você tem total certeza que aquele momento é passageiro. Você tem uma promessa. Nós temos uma promessa. E essa promessa, nós temos um galardão, que é os céus. E o tópico 3, crer é confessar. Crer é confessar. Aprendemos né? Que temos que confiar. Depois temos que conhecer. E agora nós temos que confessar. O que seria esse confessar, irmã Vânia? Esse confessar, no 3.1, declarando sua confiança às pessoas. É justamente isso mesmo. É você falar do amor de Cristo. É você não se sentir constrangido ao falar de Jesus. Mesmo que você fale que lá no nosso meio, lá na nossa congregação, temos um linguajar diferente, né? Lá tem pessoas, você chega, graça e paz, irmão, paz do Senhor.
palavras que no mundo aqui fora não vão saber, não vão conseguir entender. Mas nós devemos ter clareza ao falar com as pessoas, porque Jesus veio de forma humilde, e os doutores, que ele conseguia ensinar doutores, e ele conseguia ensinar servos. Ele conseguia falar a linguagem para todos, e ele foi compreendido, e nós o compreendemos até hoje. Então, declaramos a nossa fé com compreensão. Nós temos que conseguir passar para que as outras pessoas consigam entender o que nós queremos passar a elas. 3.2. Na linguagem da igreja e na do mundo. Na linguagem da igreja e do mundo é basicamente o que eu estava falando. É a humildade, é você ter humildade na sua forma de falar, na sua forma de agir. Tanto lá na igreja quanto lá fora. As pessoas têm que começar a observar você diferente na sua forma de falar e na sua forma de agir. Porque quando você aceita Jesus, você crê, você tem fé naquilo, nas coisas impossíveis, você tem que ser aquilo que você está falando. Você não pode falar e agir de outra forma. Porque no tópico 3, a gente vamos ver que essas situações, elas começam a entrar em conflitos se elas não forem andarem juntas. Eu vou ler um versículo aqui, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelho a lei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha, se eu aceitei a Jesus, eu estou crendo, eu estou conhecendo o amor de Jesus, mas eu não pratico, eu estou sendo aquele homem tolo, que tem aquela passagem bíblica, que está lá em Mateus 7,24. Um fez a sua casa na rocha e o outro fez na areia. Aquele que fez na areia é aquele que prega a palavra do Senhor, mas não vive ela. E aquele que fez a sua casa na rocha é aquele que prega e vive. Ele vive aquilo que ele prega. Então não devemos ser tolos, mas a gente temos que ser prudente. Devemos aceitar, confessar e dar exemplo daquilo que nós falamos. Se anunciamos o amor de Cristo, se anunciamos uma nova vida e não a vivemos, estamos sendo tolos. Temos que ser prudentes em todas as formas de agir. E concluindo a nossa lição, foi um breve comentário, como o Adriano disse, mas depois, se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de comentar mais. É uma lição muito boa. Vamos concluir a lição, vou ler um pedacinho aqui da conclusão do comentarista. Nesta lição, vimos que crer é confiar, crer é conhecer e crer é confessar. Com isso, procuramos introduzir um conhecimento básico da fé, para então partir para as próximas lições. É isso mesmo, isso é um conhecimento básico, é a primeira lição desse ciclo. Do ciclo, conhecendo as doutrinas cristãs. Nós que estamos entrando nesse ciclo entendemos que nós precisamos aceitar, confessar e seguir. E seguir aquilo que pregamos, né? Ser prudentes. Queremos agradecer a atenção. Nós vamos fazer uma oração agora. Agradecer a atenção de vocês até aqui. E se Deus quiser, no próximo domingo, se não pudermos estar com vocês, nós vamos fazer outro vídeo e nós vamos seguindo assim, porque nós cristãos não paramos. Nós vamos orar e entregar na mão de Deus esse domingo e essa semana. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade. A oportunidade de estar falando a Tua palavra, Pai, com cada um que escutar, Senhor, com cada vida que alcançar essa simples mensagem, Senhor. Eu lhe peço que entre no coração, na casa de cada um, Senhor, que esse vídeo está chegando. Senhor, meu Deus, que os Seus anjos possam, Senhor, abençoar, proteger o lar dessas pessoas, dos discipulados,
e de todas as pessoas que estão vivendo, passando por situações tão difíceis nesse momento. Senhor meu Deus, eu lhe peço, Pai, que essa semana, que esse mês seja o melhor. Estamos confiando em Ti. Senhor meu Deus, acreditamos no impossível. Temos fé, acreditamos no céu, acreditamos que o Senhor vai buscar a sua igreja, Pai. E é por isso, Senhor, que nós confessamos a nossa fé em Ti. E é por isso, Pai, que nós amamos tanto a Ti e confiamos em Ti. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a vida de cada um. Amém. Obrigada, discipulados.